O pai trabalhava na charqueada aqui em Santa Teresa. Eu bati um boi aí. Eu sou moradora daqui de Santa Teresa há muitos anos. A maioria é filho dos antigos que moram todos aí. Ó. Restauração também da nossa capela, que estava tudo em ruínas. Quase todos daqui da volta jogavam em Terezinha. Nasci. Eu sou Santa Teresa. Tenho lembrança bem direitinho desse irmão. Aí a gente começou a lavar o telhado. Ela começou com a reunião, ela e a dona Marilu. Esse lugar foi redescoberto. E tudo foi em nome da fé mesmo. Eu vim para Santa Teresa com 10 anos. E meu pai trabalhava aqui com os Visconde. Era muito bonito. Isso tudo aí era tudo uva. De parreira de uva. Aquela entrada ali era uma avenida mais bonita. Tudo tramadinho de uva ali embaixo. Tinha colégio e tinha tudo. Tinha até ali onde é o colégio, era como é, dos doentes, que eu me esqueço. O hospital. Tinha mercado, tinha tudo aqui. Era uma vila com a cidade. Na ilha ali, aquilo tinha outra coisa que era um caracol. Ali subiu para ali para cima para tirar fotografia, tudo de tarde. Aí era uma maravilha, a igreja, tinha coisa bonita aí na igreja que era certo. Eu me lembro até o enterro dele, do final do seu Visconde Magalhães, aquilo foi tudo acompanhado, não ficou ninguém em casa no dia que ele morreu. Eu me lembro dele, porque ele tinha, não era auto, era um carro, daqueles carembeque que chamam carembeque agora. O carro dele era que ele andava, ele saía por aquela avenida lá, ali, ia tudo aí. Mas me lembro, do enterro dele, não ficou ninguém aqui em Santa Teresa, tudo acompanhou ele. Me lembro bem. Então o carro que levava ele com aqueles pano lilás, abanava assim, tudo. Ele era muito querido, tudo gostava dele. O Visconde, ele não queria ser um coronel, né? Ele sabe da história dele, ajudando as pessoas humildes, tudo, né? Trazendo compatriotas, buscando
né? Ajudar muita gente. Né? Eu vim com 12 anos para o Rio Grande do Sul, sozinho dentro de um navio. Né? E colocado aos cuidados de quem comandava o navio, veio para cá, sabia ler e escrever. Isso é suficiente para ele ir para Lavras, depois ir para Bagé, e aí começa, no caso, a especular, né, com tudo, até com pasto. E ele acaba especulando com gado e começa a crescer. Agora, como tu explicar isso, né? Como é que alguém tem tantas facilidades assim em negociar, né? A personalidade dele, isso é difícil. Né? Papá fue administrador 40 años de las estancias de él y jamás se incomodó con los patrones. Así que yo tenía 6 años, menos, pues yo era la secretaria de la viscondesa, era la cargadora de mape dulce. Doña Teresa no podía ser más buena y más cariñosa, y el vizconde igual. Anduvo por Portugal unos cuantos meses, trajo el reloj y trajo... No me acuerdo qué otra cosa, fue un presente para papá. Y trajo este reloj. Trajo uno para él y otro para mamá. Y allí el vizconde, eran unos cuantos hermanos, el vizconde traía un maestro de Montevideo porque el colegio era como de aquí a Valle, no se encontraba. Y traía un maestro para la estancia para enseñarnos a nosotros. Olha, o vovô era um português legítimo. Santa Teresa era uma vila, tinha cinema, tinha teatro, tinha capela, tinha armazém, tinha farmácia e tinha empregados em quantidade. E a casa deles era lindíssima. Lindíssimo. Ele era muito bom para os empregados, muito bom. Ele também fazia muito benefício para o lado dos empregados. Tinha uma quadra que era só deles. E ali tinha todas casas muito boas. Inclusive nós moramos numa casa daquela, muito linda. E a Santa Teresa era uma beleza. Com a charqueada, a estação, tinha movimento. Teatro, cinema, cheguei. Nós temos uma hora que é toda a família para o cinema. Na véspera do Natal, de noite, era linda, porque todos saíram de casa com violão, cantando aquele cantos de Natal, iam todos lá cumprimentar o vovô e a vovó. Lindo, as serenatas maravilhosas. Nós trabalhava na sarga, sargava a carne. Depois da sarga, de noite dava ressarga, dava uma ressarga. No outro dia, tinha uma turma que dava pinha-volta. A pinha-volta que era para os caixões, que tinha duas casas com salmoura. E era ganchada, botava a carne e era ganchada. Ganchava para dentro no varal. Depois do varal, ela ia para uma prensa de pedra. Depois da prensa de pedra, nós tirávamos o charque e ia para o varal. Ia no varal até secar. Depois eu ia para a emalação para esfardar. Nós empardava, né? Carregava nos vagões. Depois de carregar nos vagões, ele estava pronto, já estava pronto o charque. Aí nós mandava para Maceió, para Recife, para tudo que era lá de linha. Nós morávamos numa quadra. Tinha muita família que morava na mesma quadra. Uma quadra comprida, todo mundo morava ali.
Tratava muito bem, tudo era bom. Tudo era gente boa. Essas casas eram construídas para o pessoal que morava em Santa Teresa, que trabalhava na firma de Santa Teresa. Quando tu fala da Chácara Santa Teresa, tu não fala só dela, embora ela seja um fenômeno. Né? O Visconde chegou a ser uma das 20 fortunas do Brasil. Esses são dados da Pesavento. Né? Agora, tu vê o potencial da cidade. Até 1940, só tinha 5 cidades que tinham um lugar, né? Um local tipo Imba. Tem uma ideia de que havia dinheiro e sobrava para a cultura. E não era qualquer cidade que tinha isso. Então era uma charqueada de Bagé, que também é uma charqueada do Rio Grande do Sul, e que está na fronteira. Então tem características interessantes que vinculam um pouco a Pelotas, um pouco a própria região, que é um criatório, pegado, e também há muita coisa em direção ao Montevidéu. A gente tem que ter essa dimensão geográfica, assim, esse espaço que se desloca, esse fato, no sentido, não que ela não seja fixa, mas até onde ela pode se expandir. Enquanto, vamos dizer assim, seria dentro de um complexo agroindustrial, dentro de uma rede econômica que se forma aqui em Bagé, que vai em direção ao Nordeste brasileiro, e depois chega até Cuba, por exemplo. O trabalho aqui na região, que era do peão, ele sofre aquilo que a Sandra Pesavento sugere, que é um tipo de pedagogia. Eu não sei se a palavra é correta, se eu dizer que é uma reeducação desse peão, que era livre, que não tinha cercas, então ele vai entrar dentro do modelo parcialmente industrializado, até porque tinha caldeiras, e essas caldeiras explodiam, porque não se trabalhava bem com segurança, com esse calor todo, com essa pressão toda. E esses trabalhadores vão entrar dentro dessa manufatura e vão trabalhar uma linha de vamos dizer, de produção. Então nós temos uma série de especialidades assim, vamos dizer assim, na charqueada, que já vinha de antes das charqueadas que tinham lá em Pelotas. Na verdade, Bagé é uma segunda onda que veio no estado. As charqueadas de Pelotas eram realmente com um trabalho escravo, embora a produção inserisse dentro do mercado capitalista, mas era uma produção feita com trabalho escravo. Mas no caso de Bagé já muda um pouco, não tem nada a ver com a escravidão. São trabalhadores livres. É um serviço de faca. Então acho que essa ideia da faca como um símbolo permanece desde lá do início, 1893, 1894, e vai até os anos 70 em Bagé. Esse lugar foi redescoberto. Foi quando um aluno da Lala, a Maria Luísa Pegas, que hoje é vice-presidente da associação, ela pediu para os alunos que fizessem um trabalho de fotografia sobre casas antigas de Bagé, patrimônio antigo de Bagé. Santa Teresa, ela se aproxima das minhas aulas de fotografia no curso de arquitetura e urbanismo através de uma proposta fotográfica que os alunos deveriam
trazer de uma maneira muito criativa, com um olhar muito sensível, alguns detalhes do patrimônio histórico de Bagé. E naquele momento, o aluno Luiz Fausto Teixeira, eu teria dito para ele que riqueza arquitetônica, mas eu gostaria que fossem imagens do centro da cidade de Bagé, que é para as pessoas valorizarem aquilo que está no seu entorno. E ele disse: mas Lala, é muito rico Santa Teresa. Quem sabe a gente vai conhecer num outro momento mais aprofundadamente. Então, ele foi que desencadeou esse interesse em Santa Teresa, e naquele momento eu olhei para Santa Teresa com uns olhos, é verdade, de desconhecimento, de que precisava aprofundar cada detalhe daquelas ruínas, e também, para minha surpresa, ele fotografou apenas o palacete do Visconde. Eu não cheguei a ter nenhuma imagem da capela. Então, nos primeiros momentos que nós fomos fazer uma aula externa, que fomos fazer uma viagem até Santa Teresa, nessa distância de 6 quilômetros, parecia ser uma viagem, eu me deparo com a capela também. Então, naquele momento, tudo foi movido assim à emoção. E essas fotografias, elas saíram da sala de aula e foram fazer parte de uma exposição na Praça Silveira Martins. E aí a surpresa em cima de surpresa, porque Bagé também desconhecia aquele lugar. Era semanalmente, as minhas aulas todas foram em Santa Teresa. No momento que eu tinha essas fotografias na mão, eu entrei na sala do Senarte e elas estavam na minha mão apenas para eu organizar um trabalho que eu pretendia fazer e dar continuidade com os meus alunos, quando a CC Mogli olhou aquelas fotos. Aquilo poderia ter sido assim uma coisa inusitada. Eu não sabia a relação dela nenhuma com Santa Teresa. Quando ela olhou aquelas fotografias, ela tinha outra história para contar. E naquele momento ela disse: não pode ser que Santa Teresa esteja nessas condições. Eu irei fazer alguma coisa para salvar Santa Teresa. E aí eu não preciso dizer quem foi CC nessa história toda e qual foi a missão dela num período da vida dela que ela jamais imaginaria que iria trazer a Santa Teresa à tona, dizer a Bagé o quanto era importante aquele lugar e que precisava ser salvo. E a partir dali, nós fizemos vários e vários contatos até abrirmos um dia a capela. Quando nós abrimos a capela, o Grupo Ecoarte, o Senarte, o grupo de professores da Urcamp, nós vimos que tinha um mundo à parte ali. Que existia uma capela silenciosa que precisava novamente da vida para aquela finalidade que ela foi construída, e porque tinha, na verdade, uma grande santa que nós também não sabíamos muito pouco da vida dela. Em 1999 é que a CC assume a presidência da Associação Pro-Senarte. E foi quando um grupo de moradores daqui procuraram ela, né? Com o Roberto Remezec, a Mirra e outras pessoas daqui, pedindo um SOS, porque a capela estava ruindo mesmo, estava muito, estava precaríssimo. Aí ela leva esse pedido para a reunião do Senado, e nós, todos os professores, né, então nós pensamos em montar uma estratégia para poder ver como nós poderíamos conseguir verba para poder melhorar a situação da capela. Se fez almoço, se fez bingo, se fez briques, tudo que pudesse dar algum dinheiro para a construção do local. A Urcamp cedeu os operários para esse primeiro momento, e então nós comprávamos um material, a CC, né, que era tudo liderado pela CC. Ela se comprava o material e os homens iam fazendo a arrumação. Então teve a lavagem das telhas, que a comunidade toda veio, daqui de Santa Teresa, né? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos por aí, há 20 anos atrás, então apareceu lá em casa uma senhora que se chamava Ierecê Moglia. Ela está aqui na foto. Ela foi uma pessoa assim, que para nós foi um anjo que veio do céu, porque ela apareceu aqui na comunidade, ela foi direto lá em casa,
ela conversou comigo, com meu esposo, que se chama Paulo Roberto Barbosa. Ele é funcionário aqui da escola também. Então ela nos convidou se eu poderia fazer uma reunião com as pessoas que fosse da comunidade para nós restaurar aquela capela, que estava tudo em ruínas, e o teatro também. Daí, depois que estava todo mundo junto, a dona Irecê começou às 7h30 da manhã, ela já começava a reunir o pessoal que eu tinha conseguido, e o Paulo também. Aí a gente começou a lavar o telhado. Comecemos a lavar o telhado primeiro, tirar toda aquela telha que tinha lá em cima, que tinha só pedaços. Ela conseguiu novas telhas, ela trouxe e nós começamos a lavar. Era pleno inverno, um inverno que não dava, um frio enorme. E às 7 horas eu já estava lá para lavar todo o telhado. Paulo também, até o meu guri, que era pequeno, ajudava. E muitas crianças também ajudaram. Muitas pessoas aqui também, daqui da comunidade, ajudaram também. E tudo foi em nome da fé mesmo. Pior é que foi. Foi tudo para levantar aquilo ali, porque se não fosse ela, aquilo ali nunca tinha acontecido. Quem é que ia ter coragem para fazer aquilo ali? Ninguém. Então, esse 1999 foi o início, então, da retomada da capelinha, né? E no final do ano, a gente se conseguiu rezar a missa já na capela. O Dom Gílio veio celebrar a missa, o coral Auxiliadora veio cantar, e foi uma festa, assim, uma festa. A Cecê estava emocionada, né? Ela dizia que a capela agora estava com dignidade, porque antes ela estava tão feia, tão destruída. Nós tivemos a visita aqui do Dr. Luiz Fernando Cirne Lima. O Dr. Luiz Fernando Cirne Lima era, na época, presidente da Copesul. E ele tinha uma relação de amizade muito grande com a família Moglia, com a família da Cecê e do Mário. E ele, então, veio ver o trabalho da Cecê aqui na capelinha, que ele sabia. E aí ele propôs para ela de não só fazer essa restauração, essa revitalização da capela, mas também de um complexo cultural, né, que se reconstruísse o teatro, que não existia mais, que se levantasse todo esse sítio, né, que estava abandonado. A capela que ainda estava, mas era assim, com muita dignidade, mas muito simples. Tinha problemas de goteiras, tinha de infiltração. Aí eu lembro que ela chegou em casa e me ligou. Eu era vice-presidente da associação com ela. Nós trabalhávamos juntos, eu tinha uma admiração enorme por ela. Aí ela... eu me emociono até hoje, porque foi uma pessoa assim, boníssima e muito líder, assim, e de uma maneira muito modesta, simples, entende? Bom, aí ela disse assim: Marilu, o Luiz Fernando chegou lá e me disse isso, que nós não podemos ficar só na capela. Ele quer fazer uma coisa muito maior e eu estou assustada. Será que a gente aceita? Eu lembro que eu ri, eu disse: Cecê, vamos aceitar. E ela disse assim: mas e depois? Eu não sei, depois a gente vê o que faz. Eu também não sabia. Mas eu achei que a gente não podia perder aquela oportunidade, né? Bom, e assim ele iniciou então esse projeto, né? Ele levou para uma produtora lá de Porto Alegre. Eles vieram aqui para Bagé, entraram em contato, trouxeram um historiador e entraram em contato com os historiadores da cidade e iniciaram o projeto da construção, né, do Centro Histórico Vila de Santa Teresa, que recebeu esse nome. Essa capela
esse símbolo, né, dessa luta. E a CC foi a chama disso, né, que até hoje ela nos acompanha e ela nos dá força para que isso continue. Essa capela, ela, desde 99, né, até esse 2004, 2005, ela serviu assim, não só para atividades religiosas, missas, né, mas também ela serviu. Aqui se fazia os briques, aqui se fazia as reuniões, aqui se fazia palestras, aqui se fazia cursos. O Renato Paim deu curso de música, de canto aqui. Nós tivemos curso de lã, nós tivemos curso de fiação, nós tivemos curso de cobertor, de acolchoados, todos feitos aqui. Então, ela serviu, ela era aberta, entende? Assim, fazia exposições, debates na capela. Então, ela é aquilo que eu disse, ela foi a chama de tudo, né? E a CC aqui nos incentivar. Em 2005, houve o lançamento do projeto de Santa Teresa, do Centro Histórico Vila de Santa Teresa. E nesse lançamento foi uma festa aqui da cidade, né? Tanto que veio a OSPA, o cara aqui, veio o Boguetinho, teve um jantar, foi muito bonito toda a festividade desse lançamento. O início das obras deu em 2006. Eu não lembro bem se foi abril, fins de abril, maio, que iniciou, né, o trabalho aqui. O projeto é do arquiteto Flávio Kiff. E, infelizmente, a CC adoeceu em maio de 2006. Ela teve um AVC e ficou em coma durante muito tempo, muitos anos. Então ela não conseguiu ver nada do andamento assim, das obras. A arquitetura, ela é um documento histórico por excelência, né? Assim, poucos documentos, lógico, tem escritos, mas assim, o que a arquitetura deixa, né, do que foi feito, da forma que se viveu, é muito importante, né? A questão para a memória hoje, né, para a gente entender o passado, preservar obras de arquitetura que ainda se encontrem no nosso meio é muito importante, né? Por isso, então, tem toda essa uma luta, né, que começou a crescer, principalmente no final do século XX, a partir dos anos 60 no mundo, no Brasil mais a partir dos anos 80, né, de manutenção de edifícios, de prédios, né, que contenham, que registrem a memória de outros tempos. Porque durante o século XX, com o movimento moderno, né, houve uma ânsia de renovação, né, que estava botando em risco, né, principalmente no Brasil, a todo um patrimônio anterior. É fundamental a gente ter um lugar, né, de guarda da memória, onde as pessoas possam ir visitar, entender tudo que ocorreu ali, né? E também é uma sede administrativa, de proposta de eventos. Então é fundamental que tenha esse ambiente, inclusive com um lugar para alimentação, com café, né? Para que se torne um ponto de atração, que na verdade já se tornou, né? Isso é uma das coisas que me deixa mais feliz, as notícias que eu tenho, né? O que eu acompanho pelo Facebook, né? Da quantidade de eventos que acontecem na Vila Santa Teresa, né? Os eventos na praça, que foi justamente a ideia, foi justamente o desejo, né?
de que essas coisas acontecessem ali. Então é fundamental que tenha, né, esse espaço do memorial e que ele seja concluído, né, e ampliado. Eu estava falando também da ambição do projeto, que foi aumentando, né, porque uma das coisas que eu me dei conta é que se a gente valorizando partes, né, da Vila Santa Teresa, como, né, o que a gente já fez, a preservação da capela, a construção do teatro, depois a gente, quando conseguir concluir o museu, enfim, todo esse núcleo, né, da vila, pode valorizar o bairro todo, né, e a gente pode vir a perder, né, testemunhos importantes da história de Bagé, que são onde ficavam as charqueadas, né, as casas em fita, né, os próprios moradores, né, para não haver um processo de gentrificação. Então é todo um trabalho que tem que ser feito e que eu me dei conta, e eu, assim mesmo, não tendo sido encomendado, eu até fiz uma proposta de uma espécie de plano diretor para o bairro, né, prevendo alguns itens que me parecem bem relevantes e que tenho esperança que um dia sejam concluídos, né, que é o calçadão, né, seguindo a linha do trem antigo, né, que a gente já deu início ali na parte que nos cabia projetar e construir, que são aquele eixo com as palmeiras duplas, né, que ali era exatamente por onde passava a linha de trem, e que esse plano esboça uma continuidade, né, que vai da estrada até a outra ponta, passando pela estação de trem. Nesse conjunto, então, foi previsto uma série de atividades propostas, sugeridas, né, como a transformação da antiga estação de trem num posto de informações turísticas, né, porque ali também é um dos acessos de Bagé, pode se transformar num acesso turístico, né. Poderia ser feitas arquibancadas para quando ocorressem desfiles, enfim, uma série de atividades que são possíveis e que viriam a criar mais vida, né, mais vida urbana, a recriar, né, agora em outros termos, né, nos termos contemporâneos, para a continuidade, para a perpetuação da Vila Santa Teresa. Em 2007, teve aqui, visitando Bagé, o Glênio Bianchetti. E aí eu convidei ele e a esposa, a Helena, para visitarem aqui a construção do Santo Cristóvão. E eles vieram e entraram, ficaram encantados. Ele ficou encantado com a capelinha. Ela estava sendo pintada, assim, já estava praticamente pronta. E eu fiz um desafio. Aí eu disse para ele: Glênio, tu não gostarias de pintar essa capela? Aí a Helena disse assim, e ele disse assim, todo artista, o sonho de todo artista é pintar uma igreja, uma capela. Aí a esposa disse assim, mas meu velho, tu te animaria a pintar esse teto? O teto branquinho e tal. Aí eu disse assim, não, Glênio, eu não digo teto, porque nós temos pedaços da obra do Pedro Urbino, né, que estava no teto. Ela está toda rasgada, danificada, mas a gente pensa ainda um dia poder restaurar. Eu digo, se tu não te animarias a fazer a Via Cruz? Aí ele disse, lógico que eu me animo. Bom, mas ficou essa conversa assim, tá? Ele foi embora. Uns 2 meses depois ele me liga, de Brasília. Marilu, eu estou fazendo os desenhos da Via Cruz. Já imaginei ela na vertical, não sei o quê. Aí eu disse, mas Glênio, não temos dinheiro para te pagar. Ele disse, não, isso depois a gente vê. Bom, aí ele, no dia da inauguração, as obras dele já estavam aqui em Bagé, né? Ele veio para essa inauguração em outubro de 2008 e ele deu de presente para a municipalidade o tríptico do altar, né? E nós ficamos devendo
a Via Crucis, que nós pagamos muito tempo depois, e foi com uma verba da dona Zuleika Torreal. Foi também uma pessoa muito importante aqui para Santa Teresa. Ela nos ajudou várias vezes, né? Mas eu queria registrar isso, do Glenn, né? Que hoje as obras dele estão aqui. E existem poucas capelas no Brasil pintadas por artistas, né? Existem muitas igrejas, mas capelas são poucas. A de Pampulha, em Minas Gerais, que foi o Portinari, né? A de Batatais, em São Paulo, que foi o Mercier, que pintou, e a de Bagé, Santa Teresa, do Glenn Bianchetti. Aqui em Santa Teresa, além da pintura do Glenn, né, essa obra de arte dele, nós temos uma outra obra importante, uma artista bagiense também, Teresa Puerta, que fez aquele painel que está ali na praça, né, na praça cívica ali, que ela fez uma visão contemporânea lembrando assim a Chaqueada. Santa Teresa entre aquelas memórias da Chaqueada que a própria cidade esqueceu, entendeu? Porque as pessoas sabem que a cidade é importante, mas não sabem o quanto e porquê. Então, quando tu lembra da Chaqueada, tu percebe a base econômica que foi assentado esse suposto sucesso da cidade. Então, a gente tem que ler nas entrelinhas, descobrir essa outra história, né? Que é das pessoas que não têm voz, né? Eu nasci aqui em Santa Teresa em 20 de novembro de 1947, tá? Assim como todos os meus irmãos, tá? E a gente, que eu lembro assim, tá? A gente teve uma infância feliz, farta, tá? E a gente morava aqui num rancho de torrão, com cobertura de palha Santa Fé, colhida por eles mesmos, iam lá e cortavam e faziam a cobertura, tudo direitinho, era bem direitinho, tudo acabado, só que o chão era de terra batida, tá? E ali a gente viveu muitos anos, crescemos ali, a gente estudou na escola Ana Moglia, fizemos ali, na época não era primeiro grau, curso primário na época, né? Depois a vida continuou, o pai trabalhava na Charqueada, aqui em Santa Teresa, a mãe trabalhava ali nos Macau, na verdade era na Swift, que a mãe trabalhava quando eu já era maiorzinha, né? No outro, sabe, o outro lado da rua ali, que é onde hoje mora a Lídia, ali era da Swift, que eles, o que era, no caso, não sei como me expressar, era como se fosse um gerente na época da Swift, moravam ali. E a mãe trabalhava ali com a dona Alice, tá? Primeiro com a dona Maria Rossel, tá? Depois com a dona Alice. Ela era, não sei se ela era uruguaia, não lembro a nacionalidade. E eu vivia lá com a mãe. Eu era criança, brincava com a filha deles, né? Era muito bom. A mãe trabalhou ali com os Macau, tá? Que eles tinham fábrica de embutidos. Hoje a gente diz embutidos, na época não lembro. Depois eu lembro que a mãe trabalhou na Swift, que também eram enlatados. Eu acho que ainda tem Livramento Swift, não tem? E eu era pequena mesmo, e eu ia com ela para lá, porque ela era doméstica, né? Mas eles eram muito bons pra gente. Aí eu cresci naquela função ali com a mãe. E o pai trabalhava na Charqueada. Era carneador. Eles carneavam os bichos, não sei como é que funcionava, eles carneavam. Cada um tirava não é como hoje em dia, né, que cada um faz uma parte. Eles matavam o bicho no chão, né, segundo eles sempre falavam, e tiravam toda aquela carne e faziam as mantas. Mas ele carneava, tanto que tem a foto, né, com aqueles aventais assim, de pé descalço, bem brutal mesmo, né, serviço bem brutal. Ele trabalhava o pai, trabalhava o meu tio Eduardo, que tem a foto, né?
E o meu avô também trabalhou, meu avô Eleodoro. E ali mas o mais legal do pai trabalhar na charqueada é que os funcionários todos, ali na quadra, tem aquela quadra ali, né? E então, quando terminava a matança, tipo assim, vamos supor, 10 horas, eu não sei quando começava, 6 horas da manhã, vinha lá da charqueada, Adriana, o carrinho com carne para os funcionários. Ali tinha um açougue na frente ali. Então vinha aquele carrinho de mão, 1 ou 2 carrinhos cheios de carne para distribuir para os funcionários que trabalhavam na charqueada. E ali cada um tinha direito a 2, 3 peças de carne. Era uma fartura aquilo. Então a gente ia lá toda manhã e pegava cada um a sua carne e trazia para casa. E era de graça, não tinha que pagar. Aí a minha mãe fazia aquelas formas de carne assada, fazia horrores de comida com aquela, né? Não era resfriada nem nada, saía de lá direto pro açougue, aí em casa tudo. Na verdade, a parte nobre é o que eles chamavam de manta, que é as carnes nobres, que eles não tinham como resfriar, não tinha geladeira, não tinha nada. Então eles ia direto para a salga. Ia para como é que chama? Para os barris aqueles de salgar, né? Faziam a salmoura, tiravam dali, eu não sei se deixavam esfriar um pouquinho, jogavam na salmoura, que nesse processo eu não sei, a gente era criança, né? E depois eles colocavam nos varais, né? Porque não tinha como resfriar, e aí deixavam secar aquela carne, e aí tinha todo aquele processo. Os varais, que tu deve ter visto por foto, aquele monte de varal. Aí eles ficavam secando aquela carne pelo período da entre-safra, que chamava entre-safra. Quando terminava o período de abate, aí eles iam trabalhar na carne para secar, né? Ficavam tanto de tempo trabalhando ali. Aí aquela carne era exportada, né? Porque na época não existia geladeira. A minha avó veio para cá, mãe e pai, né? Depois depois veio minhas filhas, né? Que hoje não moram aqui, mas moraram quando nasceram e passam aqui, né? Cresceram aqui. Eu sou Santa Teresa. Criei Santa Teresa, fiz comunhão em Santa Teresa. Me lembro até hoje que eu estava chovendo o dia que teve comunhão aí, né? Que sempre faziam bastante comunhão. Aí o meu pai, mas agora como é que tu vai ir? Dizer. Aí eu digo assim, pai, eu não tenho como ir, nós morava para lá, num ranchinho. Aí eu disse assim, não, mas deixa que eu te levo a cavalo. Eu trouxe a cavalo até a igreja ali. Chovendo. No tempo faziam tudo de branquinho, de véuzinho, né? Era tão bonito, agora terminou-se tudo aquilo, né? A capela era direitinha, como é agora. Tinham as santas. Eram as santas, tão bonito que era. Era no teto. Nossa Senhora. Tinha outros santos que eu não me lembro, mas tinha. Era muito bonito, sabe? As missas davam gosto. Tinha a união de Maria, as gurias. Tinha os rapazes, era a união de Mariano. Tudo isso eu me lembro. A capela é o que hoje está recuperada, né? Até saiu uma foto, eu vi no que o Kido colocou, que eu botei minha terra, onde eu nasci, onde eu estou até hoje. Eu lembro do dia que eu fiz a minha primeira comunhão, fomos eu e a minha mãe, e nós fizemos lá naquele sobrado onde era o seminário. Lá dentro havia uma pequena capela e nós fizemos catequese e depois fizemos a comunhão com o padre Pedro Luiz. Foi em 1972. Aqui eu tenho o vestido que a minha mãe que fez para eu fazer a comunhão. Foi feito por ela. Tá bem novinho ainda.
estado de conservação muito bom. E o padre Pedro Luiz, ele veio de Santa Maria e junto com ele trouxe um quadro da Nossa Senhora Conquistadora. Eu só não lembro assim se na época, já acredito que não havia o santuário, porque depois esse quadro foi levado lá para o morro e foi colocado numa casa que eu acho que existe até hoje, era só uma peça. Mas quem trouxe a Nossa Senhora Conquistadora para Bagé, no caso, foi ele. Nós realizamos a primeira comunhão em maio de 1972, nesta capela onde foi a casa do Visconde, porque a igreja já estava em péssimo estado de conservação e não podia ser utilizada na época. Então a gente fez nessa outra capelinha que havia lá no seminário. Nós chamávamos de seminário, mas que tinha sido a casa onde o Visconde morou. Era uma das únicas coisas que a gente tinha, né? Aí tinha as missas de domingo, tinha as quermesse que a gente ia, tinha toda aquela comemoração de Santa Teresa que eles faziam, né? Faziam uma semana de festa. Era muito bom. Todo mundo ia, na época era todo mundo na igreja, né? Eu fiz a comunhão lá na igreja, pena que não tem nenhuma foto, porque minhas fotos foram mal tiradas, não deu para aproveitar. Todo mundo fazia comunhão aqui, né? Tinha uma senhora que cuidava da igreja, dona Basília, um casal, né? Que morava ali. Ela que cuidava da igreja. Dava gosto, ela tomava conta, era para arrumar, era para tudo. Sabe que eu tenho sentimento daquele tempo. Tenho sentimento. Os padres eram o Celestino, Padre Celestino, era capuchinho. Tinha futebol, tinha tudo, né? Sabe que até nos futebol, aquelas pessoas mais claras, não se juntavam com a gente morena. Foi uma vila muito metida. Foi uma vila muito metida, eu estou sempre dizendo. Agora está diferente, mas de primeiro, só a gente mesmo que nasceu ali, se criou, a gente sabe como foi. Ah, não, estavam jogando, mas aqueles mais branquinhos para um lado e os pretos iam para outro. Chegar no domingo, na hora do jogo, todo mundo se dirigia para o campo. Aí vinha o time adversário e o time do Terezinha, cada um ficava de um lado do campo, né? Aí a gente ficava naquela torcida. Meus irmãos jogavam, e todo mundo jogava aqui, né? A gurizada toda. O time Terezinha era ativo. É para o mesmo time, era a Terezinha, pelo mesmo time. Era a Terezinha. Tinha outro lá na fábrica ali naquela fábrica que eu morava, como é que eu vou te dizer, a Micha, ali tinha outro time, era o Grêmio. Então, a sede do Grêmio era lá para trás ali para lá da igreja, não tem umas perto do seminário para lá. E, às vezes brigavam Terezinha com o Grêmio. Esse é o livro de ouro do Terezinha Futebol Clube, né? Então, aqui é a data da fundação, vamos ver. Livro de ouro que destina-se a recepcionar com contribuições espontâneas em benefício do Terezinha Futebol Clube, fundado no dia 20 de outubro de 1938. Aqui se arrecadava o fundo para as partidas, para as viagens, lavado de roupa. Tinha que lavar os fardamentos, então saía tudo daqui, comprar sabão, essas coisas. Daqui às vezes tinha que comprar algum fardamento, alguma meia, alguma chuteira. Então tudo saía das arrecadações que se arrecadava do livro de ouro. Meus pais vieram casados lá do Uruguai, eles eram Uruguai. Aí casaram e vieram morar aqui. Foi onde eu nasci, num ranchinho que até agora eu tenho aí dentro do meu ranchinho. Minha gente toda trabalhava em Santa Teresa, na charqueada. Chamavam Saladeiro Santa Teresa. Os Mogli deram essas terras para cá, né? Aí deram para cada empregado, eles deram um terreno. Que quisesse podia pegar. Aí o meu pai fizeram outro ranchinho,
fizeram um ranchinho ali, que até hoje ainda tem a marca. E aí nós se mudamos para cá. Aí aqui eu ganhei a Virgínia. Já trouxe a Jurema de lá, ganhei a Virgínia aqui. Vamos ganhar um guri também, mas foi lá, um gurizinho. Primeiro meu filho foi guri homem. Aí tinha os bailes, né? Na época das festas, aí tinha os bailes dos brancos e o baile dos negros. O negro não podia entrar junto com o branco. A única separação que existia para o branco e o negro era aquela pilha de carne. Aquela pilha de carne aqui, tá? Tu nem imagina como possa ser. Tá, aqui o salão. Era a pilha de charque malado, separando os dois salões. O salão dos brancos, o salão dos negros. Tinha duas portas. Tem os portões ainda ali. Tá? Um portão é para a entrada dos brancos e um portão para a entrada dos negros. Todo mundo era amigo, todo mundo se conhecia. Só que na hora de dançar, os negros não podiam dançar com os brancos. Pode uma coisa dessa? Coisa mais absurda. Aí a gente ficava se conversando, Adriana. A gente ficava se conversando ali pela pilha. A gente se debruçava ali na pilha, todo mundo era amigo. E os bailes eles faziam, né? Os bailes. Era bom os bailes de Santa Teresa. Era ali mesmo, na charqueada ali, né? Tinha imalação. Então fazia os bailes na imalação. Ali dançava, todo mundo, mas era separado. Tem uns branquinhos que não eram bem brancos, não queriam dançar com os pretos, com os morenos. Ah, não queriam. E a gente dançava, que era beleza, com as músicas assim, a orquestra maravilhosa. O seu Hugo morava para lá, então o seu Hugo uma vez veio num baile que eles fizeram aí, e já tinham separado de umas barricas grandes, já tinham separado os morenos para um lado e os outros brancos para outro. E o seu Hugo chegou e dizia assim, não, vamos tirar isso tudo daí, vamos dançar tudo junto. Fez tirar aquelas barricas. Mudou, aí seguiu tudo junto, não, mas não mudou muito não. Aquele dia foi aquele dia, mas depois não. Já não mudou muito não. Não queriam dançar com os morenos. Tu sabe que até aí na Industrial, tinha um senhor que fazia baile, o rico dos bailezinhos também. E ele não deixava entrar branco, era só moreno. Ele era, claro, ele era moreno, né? Mas ele não deixava entrar. Não, vocês vão dançar para lá, no baile não é de vocês, é só de moreno. Eu ia, mas me criei nos bailes, graças a Deus, estou sempre dizendo. A minha mãe ia, meu pai gostavam de baile, e eu ia, né? Eu acho que comecei a ir a baile com 7 anos. Que eles me levavam e eu aproveitei, graças a Deus, estou sempre dizendo. Olha, a idade que eu estou, aproveitei bastante, graças a Deus. Não sei se tu chegou a conhecer o Nadir, um preto velho que tinha que tocava saxofone. Aquele era dos bailes. Era um rico dos bailes, eu tenho saudade, sabe, daquele tempo. Os Mogler foi a família linda mesmo que tinha aí, Santa Teresa. O seu Hugo mesmo fazia o baile lá na chácara, lá, não sei se tu conhece, não, acho que não. Ele levava todas as pessoas, eu ia sempre nos bailes, porque a minha avó, a minha avó foi empregada deles, né? Então ele sempre dizia assim, não, como era, tinha o nome do Virgílio, o nome do, que era caminhoneiro deles. Então ele já dizia assim, olha Virgílio, tu passa lá para trazer a Venuta. Venúncia era o nome, ele dizia Venuta. Tu passa lá para trazer a Venúncia. Aí nós ia lá e eu também ia, né? Eu era guria, mas eu ia também. Nos fazia baile lá, de gaita. Aí nós levávamos e nós trazíamos. Na verdade, seu Hugo Mogler foi quem doou todos os terrenos para o pessoal aqui da vila, né? Que na época eram os ranchos de torrão. Ele, quando ele foi passado para outras pessoas da família, né? Ele já estava velho, sei lá. Ele doou para cada funcionário um terreno aqui na vila. Isso, tudo só que foi doado por ele. Inclusive nós
Nós fizemos muito tijolo dali, onde é o da Xeri ali. A gente ia lá, tirava o tijolo, tirava a caliça do tijolo, que naquela era com cal, não era com cimento, né? A gente limpava, trazia para fazer a nossa casa. Foi tudo muita doação a gente teve. Quando a gente ergueu a casa, que era bem pequena, não tinha essa parte, óbvio. Não tinha casa assim de madeira, essas coisas. Só tinha uma que era do seu Neco, nem me lembro. Tinha uma bem na esquina ali, que era do seu Neco, que era de material. Mas era do tempo dos Viscondes que fizeram, né? Depois os outros tudo eram cheios de palha. Torrão e palha. Ali atrás dos trilhos. Era uma vila, botaram o apelido de Vila Tintim. Que era só ranchinho de torrão, porque era de torrão e era de palha. Meu pai era posteiro dos Moglia lá no Piraí. De lá ele foi transferido para a Estância da Luz. Nessa época eu tinha mais ou menos uns 2 anos. Aí viemos para cá, ele veio de posteiro. Aí fui até os 7 anos, por aí comecei a vir para o colégio. Daí a gente vinha a cavalo, todos os dias. Aí vim estudar na escola do Reverendo Guedes, em frente à Estância da Luz ali. Dali depois passemos a vir para o Ana Mogli. Isso nós fazia uma légua, mais ou menos, todos os dias de a cavalo para vir estudar aí. E voltava para casa de novo. Aí isso foi até os meus 11 anos. Nos 12 anos, aí vim morar na Santa Teresa. Aí vim trabalhar na Estância da Luz e arrumei a casa aqui, onde eu moro até hoje. Aí vim para cá, isso há 50 anos atrás. Aí peguei a trabalhar. Aí comecei de caseiro na Estância da Luz. Meu pai trabalhava ali, aí eu comecei ali de caseiro, depois fui trabalhar de tratorista, e peguei de tratorista, aí segui trabalhando. Daí ali fiquei até meus 20 e poucos anos trabalhando ali, mas aí já morava aqui na Santa Teresa. Aí continuei, já por aqui por Santa Teresa, já ajudando por Terezinha aqui, onde ajudei muito, vinha com trator, roçava campo. Na época o campo de Terezinha não era aqui atrás, tinha outro campo ali onde é a rede ferroviária. Dali cruzou para cá, isso tudo doado pelos Mogli. O primeiro campo, aí quando passou eles doaram esse outro, mas só que não foi, eles doaram assim, né? Aí não foi feita uma escritura. Aí ficou, enquanto existisse o Terezinha, o campo não pode ser tirado, não pode mexer. E até hoje eles vendem, mas só que está dentro da área de quem compra. Então, fica assim, enquanto existiu Terezinha, eles não mexem, eles estão sempre deixando o campo, mas só que a área já foi vendida, né? Mas sempre fica, entra outro, vai lá, nos chama, faz uma reunião com nós, e o campo vai ficando sempre Terezinha. Os Mogli eram incansáveis em ajudar também, de uma forma ou outra, com dinheiro ou com trator para vir roçar o campo. Não tinha problema, eu mesmo vinha, pegava o trator lá e vinha aí com a roçadeira, roçava, fazia o serviço aí. Eles nunca disseram não, sempre ajudaram.
Bastar que doaram 2 campos, doaram aquele, depois terminou aquele, doaram esse outro aí. Então, eles foram incansáveis com a Santa Teresa e eu acho que até hoje, os filhos, netos, né? A primeira coisa que precisar, chegar neles, dizer que é daqui, eles estão sempre... Ficou aquela ligação, né? Do pai, vô para filho. Quando não tinha campeonato, saía a excursão, a gente ia até Rio Grande, né? Livramento, Dom Pedrito, essas voltas aí, tudo a excursão, né? Tinha torneio, essas coisas aí. E depois os jogos em casa, porque na época não tinha um militão, os jogos eram só nos campos das várzeas dos clubes. Não tinha, na época era só time bom, tinha Industrial, tinha o Terezinha, tinha Pedra Branca, tinha São Martim. Eram uns times muito bons na época. Né? E hoje a maioria já fechou, se terminou, não existe mais. Falta de verba, falta de ajuda, uma coisa e outra, então ficou difícil de tratar com os times. Né? Aqui na comunidade jogavam uns quantos, esse rapaz estava aqui, o Maninho jogava, o Jararaca jogava, o Dadaca jogava, os irmãos deles, 2 irmãos mais jogavam. Então tinha, quase todos daqui da volta jogavam em Terezinha. E isso aí começou em 1938, né? Então começou de lá para cá. Hoje aqui até tem poucos ainda, por o que tinha na época, era muito troféu. Mas aí muito foi extraviado, o negócio da sede. A sede se penhorou e ninguém, não tivemos como arrumar. Aí muitos troféus se perdeu. Mas tinha muito mais, era quantia de troféu. E desses aqui agora eu fiquei aí, meio que guardando eles aí. Não acho para onde botar, né? Até queria um lugar adequado para você guardasse, uma partilheira, uma coisa, ficava. Para a história, né, do Terezinha, isso foi um time de tradição, de muitos anos. Tenho a lembrança bem direitinho desse irmão. Ela começou com a reunião, ela e a Dona Marilu, aí se interessaram, vieram até a Santa Teresa, onde era a sede do Terezinha ali, aí fizeram uma reunião com nós, aí por ali se iniciou. Aí entrou o prefeito na época, me parece que era o Mainardi, aí ele apoiou a ideia. A época da Dona Cecília foi muito bom. Na verdade, quem começou a incentivar a Dona Cecê foi Mesec. E ele foi lá na Dona Cecê, conversou com ela, aí ele ficava em cima. Aí eles botavam uns galões, aqueles de óleo, grandão assim, e a gente lavava as telhas ali na frente da igreja. Inclusive ela com aquelas mãozinhas branquinhas, fofinha assim, mãozinha de pianista, né? A gente ia lá, ó, lavando telha ali, ó. Ah, mas era tão bom, porque a gente achava que ia valer a pena, né? Todos são antigos aqui, né? Filhos de gente que os Moglia doaram as casas aqui. Muitos ganharam terreno, fizeram casa. E outros moravam aqui, os pais, né? Então foi ficando para os filhos. Aí passou para nós. Só que assim, é usos e frutos, não podemos vender, mas fica assim, sai um, entra outro da família e vai indo e vai ficando. Então é assim que funciona a Vila de Santa Teresa. Eu espero que a gente consiga fazer o anexo, que a gente consiga terminar o memorial, para se colocar o nome da CC, que vai se chamar Memorial CC Moglia. E o anexo onde possa se ter o centro comunitário para as pessoas daqui da Vila de Santa Teresa realizarem suas festinhas, os seus aniversários, né? Que a gente possa ter uma lojinha para o brechique, que a gente possa ter um local para botar a videoteca, né? Que nós recebemos da Dona Zuleika, que possa ter o ponto de cultura, o seu local dentro desse anexo, enfim, que a gente possa terminar isso aqui. Um grande desejo e sempre inspirados e com um pensamento na chama que nos leva, que é a CC.